Fluminense tem o retorno de jogadores e seu futuro está indefinido. Temos 2 negócios fechados, Fluminense acerta com 2 atacantes. Algumas novas informações sobre a negociação frustrada para ter o atacante Rony. Teve jornalista falando que o Fluminense tinha o John Arias no meio da negociação. Que história é essa? Até o Fluminense se pronunciou de maneira oficial. A gente vai falar sobre tudo isso e muito mais nesse vídeo aqui. Desde já eu convido você a deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nada. Depois da vinheta vamos falar muito do Flusão. O Fluminense teve uma novidade hoje no CT Carlos Castilho que pegou muita gente de surpresa, a começar pelo Adson Batista, presidente do Atlético Goianiense. De acordo com a galera do Jornada 1902, o Rafael Siqueira, o Vitor Lessa, trazem que o Pedro Rangel se reapresentou no CT do Fluminense nessa quinta-feira, o que pegou o Adson Batista de surpresa. Afinal, havia um acordo para o Pedro Rangel ser reforço do Atlético Goianiense nessa temporada. O jogador ficaria lá mais um ano por empréstimo. Vamos trazer uma recapitulação de toda essa história, explicar o que está acontecendo? A Central Fluminense trouxe essa informação lá no dia 19 de dezembro de 2024, de que o Pedro Rangel, o Fluminense e o Atlético Goianiense haviam acertado a sua permanência lá no futebol goiano para 2025, mas faltava ainda a assinatura de contrato. Depois, no dia 30/12, a gente trouxe a informação de que a situação tinha mudado um pouco. O acordo tinha esfriado e o atleta ia se representar no dia 2 no Fluminense, né? De acordo com o staff do goleiro à época, algumas promessas do Atlético Goianiense não haviam sido cumpridas. Só que pouquinho tempo depois, as discordâncias pareceram, né, ter sido solucionadas, e aí ele ia lá para o Atlético Goianiense de fato e se apresentaria lá no dia 2. Então ele não se representaria no Fluminense, já se representaria direto no Atlético Goianiense. Ele se apresentou normalmente lá no dia 2 de janeiro, treinou com o elenco, e também, cara, no dia 6 de janeiro, o Atlético Goianiense postou de maneira oficial lá no site dele o anúncio da renovação do vínculo do Pedro Rangel por mais uma temporada. Até por isso foi pego com muita surpresa a informação de que ele retornou ao Rio de Janeiro. Ele voltou na quarta-feira e se apresentou no CT Carlos Castilho hoje. A informação que a gente tem é de que a negociação com o Atlético Goianiense foi encerrada e o Pedro Rangel com certeza não fica em Goiânia em 2025. A gente foi atrás de descobrir os fatos, né, os motivos que levaram a esse cancelamento, digamos assim, dessa negociação. De acordo com a nossa apuração, o vínculo do jogador com o clube goiano ainda não estava assinado, né? Teve o Alex, narrador do lado de Goiás, que trouxe também essa informação hoje cedo de que o contrato não estava assinado, até deixou em aberto a possibilidade do Pedro Rangel não ficar no Atlético Goianiense. A Central consegue confirmar essa informação e a gente acrescenta que o jogador somente se apresentou lá no Atlético Goianiense, treinou, tudo certo, porque o Fluminense liberou, já que o acordo estava muito próximo de ser concretizado para ele ficar lá. Só que aí o imbróglio, né, que faz com que essa negociação seja cancelada, ela se dá devido a 2 fatores principais, tá? Primeiro, questões salariais. Esse imbróglio que teve no finalzinho do ano ali, do dia 30, dia 31, era por conta disso. A informação que a gente tem de acordo com o staff do atleta é de que o Atlético Goianiense fez essas promessas, né, de valores, mas no contrato essas promessas não foram refletidas, ou seja, o que eles tinham acertado não ficou refletido em contrato. E além disso, existia uma opção de compra. O Fluminense e o Atlético Goianiense acertaram uma opção de compra nesse vínculo do Pedro Rangel. Jogador e staff não se agradaram com isso, não queriam essa opção de compra e estavam rejeitando essa questão. Aparentemente, lá no dia 31, isso tinha sido resolvido, iam tirar essa opção de compra, mas agora nesse contrato seguiu por lá e por isso o jogador não assinou a renovação. O Jornada KTO 1902 trouxe, né, que o Adson Batista não foi informado, né, foi pego de surpresa. Quem avisou ele foi o supervisor do clube, de que o Pedro Rangel não tinha se apresentado normalmente para treinar e tinha voltado para o Rio de Janeiro. A gente também, em contato com o staff do jogador, perguntou sobre isso e ele informou que o atleta comunicou o treinador, o preparador de goleiros e o supervisor do clube. O presidente só não foi informado porque ele não estava no clube no momento em que o Pedro Rangel estava lá se despedindo dos seus antigos companheiros e chefes, digamos assim.
Então essa é a grande questão. O futuro do Pedro Rangel segue em aberto, ele está novamente treinando no Fluminense. Vou recapitular a informação que a gente trouxe lá no dia 19, quando a gente falou do empréstimo dele. A ideia do Fluminense é de fato que ele seja emprestado para ter mais minutos em 2025. O jogador e seu staff também entendem que isso seria o ideal para a sua evolução. Só não vai acontecer no Atlético Goianiense. Em breve a gente deve ter novidades. O jogador deve ser emprestado nessa temporada. Temos 2 negócios fechados, o Fluminense acertou com 2 atacantes, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Canóbio vindo em definitivo e também a renovação de Germancano. Só antes, rapidamente aproveitar para dar uma moral para a galera tricolor ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Em todo vídeo eu convido você que está aqui nos assistindo a comentar aqui embaixo falando o seu nome e de onde você está ligadinho aqui no canal. A gente gosta muito de saber até onde nesse mundo gigantesco a Central alcança, a galera chega junto, comenta. Sempre que a gente pode, a gente vem aqui e manda aquele abraço. Nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Delmiro Gil, de Minaçu, em Goiás, André Nunes, de São João da Barra, no Rio de Janeiro, Dirceu Gomes, de Lusiânia, Goiás, Everaldo, de Nova Friburgo, e pro Vander Lúcio, de Governador Valadares, em Minas Gerais. Um abração pra galera tricolor ligada aqui no canal, convite reforçado. Quer que a gente mande um abraço, um salve, cite o seu nome? Comenta aqui embaixo, fala o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Vamos falar primeiro da situação do Canóbio. O Fluminense já estava com um acordo encaminhado com o Canóbio, só que acabou que nessa semana as coisas pareciam ter dado uma esfriada. O Canóbio não veio para o Rio de Janeiro como se esperava no começo da semana e o Isaac já tinha ido para Curitiba, né? No acordo ali, os valores da negociação não foram revelados, mas o Isaac vai em definitivo para o Atlético Paranaense e o Canóbio vem para o Fluminense. A Monique Vilela, jornalista especialista na cobertura do Furacão, traz pra gente que agora sim, negócio fechadíssimo. Canóbio será reforço do Fluminense, se despediu hoje de todo mundo lá do Atlético Paranaense e vai embarcar em breve para o Rio de Janeiro. A expectativa é que chegue ainda amanhã, sexta-feira, por aqui, para daí fazer os seus exames, enfim, assinar o seu contrato e ser apresentado, oficializado oficialmente como reforço do Fluminense. Então, mais uma contratação do tricolor nessa janela. Canóbio chegando aqui no Fluminense. A gente vai ter mais informações sobre ele, né, sobre a sua apresentação e tudo mais. Nos próximos dias, Canóbio será reforço tricolor. Quem permanece no Flu, ídolo tricolor, mais um acerto do Flusão, é o Germancano. O Vitor Lessa traz pra gente em apuração, junto com o Gabriel Amaral, pessoal lá do Jornada 1902, que o Fluminense e o Germancano chegaram a um acordo para renovação contratual até o final de 2026. Tá? De acordo com o Vitor Lessa, o staff do Germancano deu ok na minuta do contrato, palavras dele aqui, e o novo vínculo deve ser assinado nos próximos dias. Então o Germancano permanece por mais 2 temporadas, né, 2025 e 2026 aqui no Fluminense. E cara, sinceramente, como a primeira informação era de um vínculo até 2027, você fechar em 2026 eu acho que é um avanço. A minha grande preocupação, que foi uma crítica que eu fiz tanto à renovação do Cano quanto à renovação do Ganso, por exemplo, era essa extensão muito longa do contrato. São jogadores de idade mais elevada. Falando do Germancano aqui, é um cara que tem um peso muito grande, é um grande ídolo da história do Fluminense, um dos principais responsáveis pelo título da Libertadores. Eu, sinceramente, não sei se renovaria, porque ele já tem mais um ano de contrato, e a gente sabe que o 2024 dele foi muito ruim. Claro, tiveram as lesões, tudo mais, teve todo um contexto para ele não render. Mas fica a expectativa de ver se ele vai conseguir voltar a jogar bola em 2025. Mas eu tentaria ver se, ao longo de 2025, se o Germancano volta a performar, volta a conseguir ser um cara útil a nível de elenco, para daí sim renovar até o fim de 2026. E aí, claro, o Germancano se aposentar aqui no Fluminense como o grande ídolo que ele é. Eu quero a sua opinião, você que tá ligado aqui na Central. Você renovaria o contrato do Germancano? Sim ou não? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. E trazer também mais uma rapidinha aqui para vocês. Enquanto a gente gravava esse vídeo, foi publicado oficialmente no bid da CBF, mais um negócio fechado. O Fluminense acertou a renovação de contrato do zagueiro Thiago Santos. O Thiago Santos era mais um com vínculo até o final de 2025 e o novo acordo já está publicado no Boletim Informativo Diário da CBF, vai até dezembro de 2026. A minha opinião, digamos assim, sobre a negociação, ela vai um pouco mais ou menos na mesma linha do que eu falei sobre o Germancano. Isso porque eu achei o 2024 do Thiago Santos bom, tá? Eu achei que ele me surpreendeu, foi um bom zagueiro, um cara regular. Não seria meu titular para 2025, mas eu acho um cara interessante para se ter no elenco. Só que, cara, a gente tá falando de um jogador que vai a 36 anos nessa temporada. Então, eu teria um pouco mais de cuidado antes de estender esse vínculo, porque vai que o Thiago Santos em 2025 decai muito.
O Fluminense ficaria com o jogador por mais um ano, né, até o fim de 2026. Ficaria não, ficará, caso isso aconteça. Então não me agrada tanto essa renovação do Thiago Santos. Me incomoda menos do que a renovação do Samuel Xavier e do Keno, porque são dois jogadores que me irritaram muito ao longo de 24, que eu queria ver bem longe do Fluminense. Não é o caso do Thiago Santos, mas eu não faria essa renovação de contrato. Quero que você deixe a sua opinião. Thiago Santos de contrato renovado com o Fluminense. Você apoia ou você reprova? Comenta aqui embaixo pra gente trocar aquela ideia. Uma rápida atualização aqui na novela do Terãs. Pois é, gente, a gente sabe que o Terãs está com uma situação encaminhada para ir para o Peñarol, o Fluminense deve emprestar o jogador, mas nunca concretiza essa negociação. E o Inácio Rúlio, que é o presidente do Peñarol, deu hoje novamente uma entrevista à rádio Padre Decano, lá no Uruguai, e ele falou o seguinte, ó, ontem, na quarta-feira no caso, eu e o Diego Aguirre, técnico do Peñarol, conversamos com Davi Terãs. Ele nos disse que em 2 ou 3 dias nos daria a sua resposta. Então, ó, tem uma resposta a ser dada do Terãs aí pro Peñarol, mas a situação tá se arrastando, tá se enrolando, tá uma grande novela. A impressão que me dá é que o Terãs tá parecendo quando você chama a menina pra sair, ela não tá afim, né? Que ela fica, não, hoje eu não posso, e fica naquela enrolação. Meu Deus do céu. É muito claro que o Terãs não vai ser aproveitado pelo Fluminense nessa temporada. Aliás, desde que o Mano Menezes chegou e o Mano renovou o seu contrato, ele não ganhou um minutinho sequer, então ele vai sair do Fluminense. Cabe ver qual é o destino. O Peñarol é o grande interessado, tem essa proposta oficial de empréstimo, o Fluminense já topou emprestar o Terãs. Falta o Terãs dar o aval para ser emprestado ao Peñarol. Vamos aguardar, né? Ele falou 2 ou 3 dias, então, ó, ontem, quarta-feira, até sábado ali, né? Sábado, dia 11, a gente deve ter alguma novidade sobre o Terãs, se ele vai de fato ao Peñarol ou não. Ir não, né? Se ele vai voltar ao Peñarol, porque ele já jogou lá no Peñarol, se ele vai pra lá ou não. Ó, a negociação do Rony segue dando o que falar. Teve um jornalista trazendo uma informação peculiar, digamos assim. Eu achei bem diferente essa informação, diferente de tudo que a gente viu. Confesso que eu fiquei com um pouco de dificuldade para acreditar, com todo respeito, claro, ao trabalho do jornalista. E o Fluminense apareceu oficialmente para negar, mandou uma nota oficial para o portal que publicou. A gente vai falar sobre isso, só antes lembrar você ligado aqui na Central de correr no comentário fixado desse vídeo, porque lá você encontra o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Nesse canal você fica por dentro de tudo que acontece com o Flusão na palma da sua mão, diretamente no seu celular. Para fazer parte é muito fácil, muito simples e muito rápido. Você vai clicar no link que está no comentário fixado desse vídeo, vai abrir automaticamente no seu WhatsApp o canal da Central, você vai apertar o botão seguir e aí, de maneira 100% grátis, você está recebendo tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão. Combinado? Vamos falar dessa informação. Essa informação é do Gustavo Furtado, lá da Band. Ele disse que o Palmeiras já teria se acertado com o John Arias, jogador do Fluminense, salário já acertado, e o Rony que estaria para vir para o Fluminense, como se fosse uma negociação. E de acordo com ele, o Rony recusou, o que acabou melando essa negociação. Rony estaria, né, repito, de acordo com o jornalista, treinando de maneira separada do elenco do Palmeiras, que ofereceu um salário menor do que o jogador recebe atualmente para se manter no time. Cara, uma situação muito peculiar, eu já de cara estranhei, porque é uma coisa muito diferente das informações que saíram. As informações que a gente tinha de que o Fluminense estava tentando comprar o Rony, até falamos no vídeo de mais cedo, Nicola falou ali no valor de 8 milhões de dólares, quase 50 milhões de reais. Então, o John Arias estar nessa negociação não faz o menor sentido. Até porque, cara, se a gente parar para olhar, o John Arias tem um valor de mercado sensivelmente superior ao do Rony. Então não faria nem sentido, se fosse uma troca 1 para 1, já não faria sentido. O Fluminense ofereceu o Arias para ter o Rony, menos sentido ainda. E a gente sabe que o Fluminense já se posicionou várias vezes contrário à saída do Arias a times do Brasil, né? O Mário já falou isso publicamente, de que só vai vender o Arias se for para o exterior. E aí o Fluminense apareceu, né, para responder à reportagem. Mandou uma nota oficial para eles, que eu vou ler aqui agora para vocês. O Fluminense informa que não procede a informação de que John Arias foi negociado para o Palmeiras. Nem Arias ou qualquer outro jogador do Fluminense jamais estiveram envolvidos na negociação pelo jogador Rony. A operação do Rony sempre foi uma proposta de compra direta do Fluminense com o Palmeiras. Fluminense e Palmeiras já haviam se acertado quanto a valores, mas o jogador não aceitou a proposta salarial do Fluminense. No caso de Arias, o Fluminense já se posicionou que não vende o jogador para nenhum clube no Brasil. Se sair, só sai para o exterior. Se não for para o exterior, fica no Fluminense. Essa é a nota, portanto, oficial que o Fluminense enviou lá para a Band para esclarecer essa situação. Então não tem nada de troca do Arias
pelo Rony, não vai vender o Arias nem pro Cruzeiro, que ouvimos falar muito disso, nem pro Palmeiras, nem para outro clube brasileiro. Se não vier uma proposta interessante pro clube e pro jogador do futebol do exterior, o Arias será jogador do Fluminense em 2025. Ainda sobre o Rony, o PVC divulgou um bastidor bastante curioso dessa negociação. A gente sabe que o Fluminense deixou a negociação do Rony, né, desistiu desse acordo, e o PVC traz pra gente que o Fluminense sai do negócio, palavras dele aqui, tá? Não é porque o Rony disse que não. O Fluminense saiu do negócio porque o Rony não respondeu, não disse nem que sim, nem que não. E, de acordo com ele, o Fluminense ficou muito incomodado com o que ele considerou uma falta de respeito e profissionalismo. Aí teve uma frase aqui que eu achei muito engraçada, que o PVC conta, que ele disse que ouviu nas Laranjeiras, o pessoal falando que tem o Hércules que ajuda e o Hércules que atrapalha. Isso porque o Fluminense contratou o Hércules, volante do Fortaleza, que seria o Hércules que ajuda, e o Hércules que atrapalha seria o pai do Rony, que também agencia ali a carreira dele, que ficou junto com o empresário Carlos André do Rony, ficou de dar resposta ao Fluminense e não respondeu, o que fez o Fluminense acabar desistindo da negociação devido à falta de retorno. Situação complicada, né, cara? O Fluminense fazendo um esforço muito grande pelo Rony, agora desistiu. Essa situação do Arias e pro Palmeiras também completamente sem pé nem cabeça. Eu quero saber de você, tricolor, ligado aqui no canal. Você está confiante que o John Arias permanece no Flu em 2025? Então deixa um comentário aqui pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.